Graça e paz abençoados, melhor tarde para todos. Aqui é Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, com mais uma mensagem da Palavra de Deus, com o tema: o que significa nascer da água e do Espírito. Um abraço a todos meus amados irmãos do canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza, e eu peço a você, antes mesmo de você assistir esta mensagem, a pregação da Palavra de Deus, possa se inscrever no nosso canal e assinar também as notificações, certo? Aperta no sininho e você assina todas, certo? Marca todas, para que todas as vezes que que a gente entrar em uma ministração da palavra, eu colocar um vídeo aqui no canal, vocês possam receber a notificação e possam participar conosco desta ministração da palavra, tá bom? Então, melhor tarde para todos. Sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará. Hoje, mais um dia, iremos ministrar a palavra de Deus. Hoje é 2 de junho de 2020 e iremos ministrar mais uma palavra para todos vocês, tá bom? A palavra de Deus que nós vamos hoje meditar sobre ela e pregar, nós vamos fazer uso dela, certo? Vamos fazer uso dela em João, capítulo de número 3, beleza? Vamos ler a palavra do Senhor em João. Para você que quer acompanhar comigo a palavra do Senhor, quiser abrir a Bíblia, em João capítulo 3, versículo de número 5, que é hoje a meditação da palavra do Senhor, tá bom? João capítulo de número 3, versículo de número 5, que traz o tema de hoje da palavra do Senhor para os vossos corações, né? O que significa nascer da água e do Espírito. Liduína Martins, seja bem-vinda. Gerlânia Santo, graça e paz para todos vocês, tá bom? Então vamos fazer uso da palavra de Deus, que diz assim, João capítulo 3, versículo de número 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para quem que Jesus estava falando aqui esta palavra? Então nós vamos entender, vendo o contexto, para quem que Jesus estava falando essa palavra, entendeu? Para que nós possamos entender. Hoje eu posso usar esta palavra para outras pessoas e dizer que tem que nascer da água e do Espírito? Não, literalmente não, porque na realidade Jesus estava falando para um homem que ele precisava desse nascimento ainda da água e do Espírito. Versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Ainda respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode vir ao reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meus queridos, para que nós possamos ter uma boa compreensão sobre esta mensagem, precisamos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Ontem eu tive pregando sobre os 2 fundamentos, a mensagem está no canal, depois os amados quiserem ver, certo? A mensagem está no canal. Vocês podem clicar nesse link que eu deixei aí, certo? Tem um link que eu deixei aí. Vocês podem clicar nesse link que vai diretamente para o canal Evangelho da Graça em Fortaleza. Depois disso, você pode se inscrever no canal
e participar de todas as mensagens que eu estou pregando aqui ao meio-dia, eu estou colocando lá também, certo? Então ontem eu preguei sobre os 2 fundamentos, para quem ouça, para que entenda e tenha um melhor entendimento sobre os 2 fundamentos. Os 2 fundamentos que eu falei ontem foi sobre lei, sobre graça, que é exatamente sobre os 2 fundamentos. Quando nós estamos falando hoje sobre Nicodemos, nós vamos entender que Nicodemos, ele não era nada mais nem nada menos do que um homem conhecedor da graça de Deus, melhor, conhecedor da palavra, conhecedor da lei. Por quê? Porque aqui a história diz que ele era um homem conhecedor. Havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, e ele era rico. Então Nicodemos, chegou um momento que o próprio Jesus falou para ele: Nicodemos, tu tem que nascer de novo, tu tem que nascer da água e do Espírito. E ele perguntou para Jesus: porventura posso eu voltar ao ventre materno de minha mãe e nascer uma segunda vez? Só que na realidade o que o próprio Jesus estava falando para ele não era nascimento carnal, não era nascer da carne. Ele estava falando: em verdade vos digo, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o incrível, amado, que o sistema religioso, o sistema evangélico, prega esta palavra, mas prega uma palavra totalmente diferente. Por que prega uma palavra diferente? Porque não conhecem a palavra, não conhecem a verdade, não tem um Espírito de Deus para revelar para eles o que significa nascer da água e do Espírito, e levam as pessoas hoje ainda a descer um tanque, a descer um rio, ou mesmo a praia, para serem batizados por águas e dizendo que aquilo significa nascer de novo. Só que na realidade esse nascimento não é um nascimento físico, esse nascimento não é um nascimento literal, esse nascimento é um nascimento espiritual, é um nascimento por fé, é um nascimento na mente, renovação da mente. Mas eles não entendem sobre isso. Então eles dizem: tem que ser batizado nas águas, tem que descer as águas, porque se não descer as águas, não pode nascer de novo. E esse nascimento, querido, não é exatamente ser batizado em água. E esse nascimento não é isso que o próprio Jesus estava falando. Ele estava falando de um novo nascimento, nascer da palavra de Deus, nascer do Espírito, significa ser renovado a sua mente. Como que nós entendemos sobre isso? Não é a água simplesmente, é a água em si. Que a água, na realidade, só existe 2 componentes da água, o H2O. Então, se você mergulhar numa água, tomar uma água ou tomar banho em água, é claro que não vai acontecer um nascimento. Então não era esse nascimento que Jesus estava falando, como os judeus pregavam, como João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víbora, e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, arrependei-vos. Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água para arrependimento do pecado, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, meu amado, não é um batismo nas águas que Jesus estava falando para Nicodemos. O nascimento aqui não era descer as águas, o nascimento era nascimento na mente, renovação na sua mente. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele falou, olha o que foi que Jesus falou para Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então o próprio Deus estava falando, o próprio Jesus estava falando para ele: reino. O nascimento era para entrar no reino. Esse nascimento era para entrar no reino. E como é que você recebe o reino de Deus? Aqui, na sua mente. Uma mente ativada, os olhos iluminados, recebe o reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Que império das trevas era esse? A lei de Moisés.
A lei de Moisés era o império das trevas, ou um império que imperava nas pessoas, que impedia que as pessoas pudessem ter o conhecimento de Deus. Então esta lei foi cumprida na cruz. Então esse império não impera mais sobre a vossa vida, porque ele nos libertou. E ele colocou para nós reinar com ele. E agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Era isso que ele estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, não é simplesmente o mistério da lei. Não é simplesmente a lei de Moisés. Não. Você precisa reinar em vida. Você precisa ter um novo nascimento. E nascer de novo significa que você precisa entender esta palavra, uma lavagem na sua mente. Precisa ter essa lavagem para que você possa nascer de novo. E aí você tendo a mente ativada em Cristo, você vai nascer da água e nascer do Espírito, porque você vai conhecer a palavra, que a palavra de Deus é a água que lava, e aí você vai ter um novo nascimento. Mas infelizmente ele não entendeu muito, e muitos hoje do sistema também não entendem e acham que é o batismo nas águas que faz o homem nascer de novo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, olha o que é que diz. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que é o reino de Deus? Não consiste em palavra, mas em poder. É o poder de Deus, o reino de Deus é poder. Então, meu amado, o próprio Jesus, o Nazareno, estava falando para Nicodemos sobre reino. O nascimento para o reino. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você que faz parte da graça de Deus. Um novo nascimento aconteceu. Nós nascemos na nossa mente. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Olha o que é que diz. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Marido, amai-vos a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que, versículo 26, para que o santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Deu para entender? Era isso que o próprio Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, se você entender esta palavra, se você receber esta palavra, você vai nascer de novo. O nascer aqui na mente. Então, o próprio Paulo estava falando a carta aos Efésios, dizendo: marido, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que o santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A lavagem a lavagem que acontece na nossa alma ou na nossa mente é pela palavra de Deus. Então você vai entendendo a palavra e ela vai limpando a nossa mente, vai limpando da natureza mal, vai limpando dos desejos carnal, vai limpando da lei de Moisés, e a nossa mente vai ficando limpa, limpíssima pela palavra. A lavagem é a palavra. Então, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu entendo sobre a palavra, vai acontecendo lavar na minha mente. Isso chama-se um novo nascimento. Era isso que Cristo estava dizendo para Jesus de Nazaré, estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos precisa nascer de novo. E o que é nascer das águas? Nascer da água é nascer da palavra. Porque a água é a palavra que limpa o ser humano. A palavra é a água que limpa por completo a nossa vida. Mas se você não ler a palavra e não entender ela, como é que vai acontecer um novo nascimento? O novo nascimento vem exatamente pela palavra de Deus. Então era isso que o nosso amado estava dizendo, o nosso amado Jesus estava dizendo para Nicodemos. Então, quando ele falou, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito, ele estava dizendo, Nicodemos, tu tem que nascer da palavra, porque a palavra é que faz uma lavagem
É ela que limpa. E quando ela limpa, acontece um novo nascimento. Como entender que a palavra de Deus ela limpa a mente do ser humano ou a nossa natureza? Vamos lá. Limpeza de nossa mente pela palavra. João, capítulo de número 15, versículo de número 3. Olha o que é que diz. João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vós quem? Os discípulos. E vós também, da graça de Deus, que entende esta palavra, também está limpo pela palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra. Vós está limpo pela palavra. Então, meus amados, se eu entender esta palavra, receber esta palavra, eu já estou limpo. O ruim é que nós temos um sistema. O ruim é que nós temos um sistema maldito, podemos dizer assim, que tem enganado as pessoas. Para que não possa entender sobre esta palavra. E aí, infelizmente, amado, tem cegado o entendimento das pessoas. Uma pessoa aqui me ligando aqui, aonde eu não posso atender agora, né? Complicado, né? Então, nós, amados, já estamos limpos pela esta palavra. Então era isso que o próprio Jesus estava dizendo para Nicodemo. Vós já estáis limpo. Melhor dizendo, ele estava dizendo para os seus discípulos: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O próprio Jesus falava para os seus discípulos e dizia para ele que precisavam ser limpos, que a palavra que ele tinha falado já estava limpando o homem. Mas tem muitas pessoas que precisam de tomar um banho, tem muitas pessoas que precisam ainda entrar em um tanque, entrar em um rio, entrar no mar, para ser limpo pela palavra, ou para ser limpo por água. E não é a água que vai limpar o homem, pode até limpar o nosso corpo físico, mas a nossa mente, o espírito não consegue limpar. E Cristo estava falando da mente do homem. Cristo estava falando do espírito. Então o que é nascer da água e do espírito? Nascer da água e do espírito tem que nascer de novo aqui. O nascimento acontece aqui. E o próprio Jesus está falando para os seus discípulos, em João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E hoje eu digo para vocês, hoje eu digo para mim mesmo, nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Como entender isso aqui se nós estamos limpos pela palavra de Deus? Estamos limpos. Olha o que é que diz aqui em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Não por obra de justiça, praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixa eu ler de novo para você entender. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Nos salvou ou nos salvará? Nos salvou, já salvou. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Já nos salvou, já nos regenerou, renovou pelo Espírito Santo. Já estamos completos. Só precisamos agora que esta lavagem comece aqui na nossa mente. Precisamos que esta lavagem aconteça aqui. E depois que esta lavagem acontece aqui na nossa mente,
nós passamos a entender verdadeiramente a palavra de Deus e não preciso mais descer em águas, em tanque, em rio, em açudes ou mesmo no mar para ser lavado por água, como é pregado hoje no sistema. Então, meus queridos, era isso que o próprio Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, tu precisa nascer de novo da água e do Espírito. Então a lavagem é na mente, o nascer é aqui. Por isso que nós sempre estamos falando que a nossa oração sempre é para que Deus ative a sua mente, para que Deus possa abrir os seus olhos espiritual, para que Deus possa dar em você uma visão diferente, uma visão espiritual, para que você possa reinar em vida, para que nós possamos cada dia reinar em vida. Hoje eu estou reinando em vida, por quê? Porque essa lavagem aconteceu na minha vida, o lavar da palavra aconteceu, e por isso que hoje eu estou reinando em vida, por isso que nós estamos reinando em vida, quem nasceu de novo da água e do Espírito. O que é nascer de novo? Nascer de novo é entender a graça de Deus. Nascer de novo é receber esta palavra. Nascer de novo é ser guiado pelo Espírito Santo. Nascer de novo é viver para Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, preste atenção. Agora, porém, libertados da lei. Não, ainda vamos ser libertos. Não, já fomos libertos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não caducidade da letra. Ou, em outras palavras, hoje nós vivemos em novidade de vida. Por quê? Porque não é mais a lei que impera sobre a vossa vida. A lei agora é a lei do Espírito. É Ele. Então nós nascemos de novo. E nascemos de novo de quê? Da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito. Que é Espírito? O Espírito Santo. Um novo nascimento aconteceu sobre as nossas vidas. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos precisa nascer de novo. E hoje eu digo para muitos que vão ver esta mensagem, que vão ver esta pregação, é isso que eu digo. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Que água que eu preciso nascer? Do batismo nas águas? Não. Você já foi batizado. Você não precisa mais descer águas. Descer as águas, né, para ser batizado. Por quê? Porque você já foi batizado lá na cruz com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, olha o que é que diz. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não imitais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quem era o velho homem? Adão. O pecado, a carne. 10. E vos revestiste do novo homem, que se refez para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Reconhecimento, onde é que acontece o reconhecimento? Aqui na metanoia. E hoje eu reconheço esta imagem, quem me criou. Quem foi que me criou? O próprio Deus. Então hoje nós estamos uma nova vida. Hoje nós estamos reinando em vida. Hoje nós temos um novo nascimento. Esse novo nascimento já aconteceu na minha vida. Hoje eu nasci de novo da água e nasci do Espírito. Nascer da água é nascer da palavra de Deus. Nascer do Espírito é ter uma vida com Deus. Nascer do Espírito Santo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho. Onde foi que se revelou a justiça de Deus? No Evangelho, a palavra. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela água do batismo.
O justo viverá pelo pão e o suco, que diz que é a ceia na igreja. Não. O justo viverá pelo dízimo e as ofertas. O justo viverá pelos montes e as orações nos montes. Não, amado. O justo viverá pela fé. O justo vive de fé. O justo não precisa praticar obra de justiça para que ele possa alcançar alguma coisa. Ah, irmão, eu tenho que ser batizado, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que viver isso. A minha igreja disse, o meu pastor me disse que eu tenho que trazer o dízimo, tenho que trazer a oferta, tenho que ceiar, tenho que subir monte. Meu irmão, é tanto jugo e você não reina. É tanto jugo e você não vive. Que vivência é essa hoje, meu amado? Que nascimento é esse que precisa viver debaixo de tanto jugo? Eu não preciso viver debaixo desse jugo. Por que eu não preciso viver debaixo desse jugo? Porque já me aconteceu um novo nascimento. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Já aconteceu esse nascimento na minha vida. Quando foi que aconteceu? Quando eu levantei minha mão e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Foi não, amado. Quem és tu, homem? Quem és tu? Nenhum homem pode aceitar Jesus. Nós fomos já escolhidos por Ele. Que nada, rapaz, foi eu que aceitei Jesus. Está escrito lá em Romanos, capítulo de número 10. Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Para você ver como foi eu que aceitei Jesus. Vamos lá. Vamos lá para Romanos, capítulo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu amado, vamos entender esse texto. Não vamos ficar pregando uma coisa que você não sabe. Vamos entender esse texto. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e se em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo o quê? O Espírito? Não, amado. Não é salvação do Espírito. Porque a salvação do Espírito aconteceu lá na cruz. Isso, a salvação para aqueles que tinham pecado, certo? Não é para nós. Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então nosso espírito já estava salvo com Deus. Isso aqui Paulo estava falando para os romanos. Estava falando para o povo daquele tempo, da geração. Se com tua boca confessa Jesus e com teu coração crê. Com a tua boca confessa Jesus, com teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo aqui na mente. A nossa mente, não é o nosso espírito. Porque com o coração se crê para a justiça. Que justiça? Que Ele é justo. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Hoje eu estou confessando, eu sou salvo. Com a boca eu estou confessando, eu sou salvo. Por quê? Porque em meu coração, o meu coração é esse de carne? Não, é aqui, ó. Coração é a mente. Porque na minha mente eu creio que Jesus ressuscitou entre os mortos e hoje eu confesso que eu sou salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça de Deus sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas quando não se entende a palavra, se lê ainda o Antigo Testamento. Como que se lê o Antigo Testamento? Com os olhos vendados, como diz a palavra de Deus, que todas as vezes que você ainda lê o Antigo Testamento, você está com os olhos vendados, assim como Moisés colocou a venda sobre os olhos do povo. Quando você vai para Mateus, capítulo de número 10, versículo 32 e 33,
dizendo que isso aqui é para nós ou para a igreja de Cristo, você está voltando à lei de Moisés e está colocando a venda sobre os olhos das pessoas. Porque isso aqui é Antigo Testamento. O testador ainda estava vivo. Não é Novo Testamento. Não, é Novo Testamento. Mateus é Novo Testamento. É não, filho. É Antigo Testamento. O testador ainda estava vivo. Para ser um Novo Testamento, o testador teria que ter morrido. Mateus capítulo de número 10, versículo 32 e 33, que é bem usado no sistema evangélico. Bem usado. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estais no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estais no céu. Isso aqui, ele estava falando para os discípulos. Esse confessar diante dos homens, aqui, significava que eles teriam que confessar que Jesus é o Salvador da humanidade. E mesmo que eles fossem mortos pela espada de Nero, e mesmo que ele fosse morto pela espada de Tito, e mesmo que eles fossem perseguidos, mas eles teriam que confessar. E foi o que aconteceu com muitos discípulos. Não negaram diante dos homens. Podemos trazer esta palavra para os dias atuais? Se eu for fazer uma esticologia, ou se eu sou um pregador futurístico, também posso. Mas hoje nós não vivemos por obra, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Então, meu amado, nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A lavagem da palavra aconteceu agora, há poucos dias, quando nós entendemos esta palavra, começamos a viver por ela e aconteceu um novo nascimento na nossa vida, que foi uma renovação na nossa mente. Mas antes mesmo de nós nascer, nós já tínhamos sido escolhidos por Deus. Ou não? Vamos ver se nós já tinha sido escolhido por Deus. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível perante ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É vontade minha? Foi eu quem quis aceitar Jesus? Foi eu quem quis aceitar Jesus, eu aceitei e tive um novo nascimento. Não, amado, foi uma escolha dele. Mas para Nicodemos ele estava falando: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Tu precisa nascer de novo. E aí, Senhor, como é que eu faço? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Não, homem. O que eu estou te falando, tu tem que nascer aqui, ó, na mente. Entender a palavra, viver a palavra. Nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água significava entender a palavra, viver a palavra, porque a palavra é que lava o nosso entendimento. E nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é entender as coisas de Deus, viver por ela. E hoje eu não vivo mais por obra, mas eu vivo por fé. Isso significa que eu sou nascido do Espírito. Não vivo mais praticando as obras da carne. Porque quem é carne, como o próprio Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. De quem é nascido do Espírito é Espírito. Por que ele falou aquilo para ele? Porque ele disse: eu preciso voltar ao ventre materno de minha mãe e nascer de novo? Não, se tu voltar, tu vai ser carne de novo. Tu precisa nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Renovação da mente. Eu preciso ser renovado aqui na minha mente. Então, meus amados, o nascer da água e nascer do Espírito significa uma nova vida, uma renovação na mente. Eu preciso desta renovação. Preciso ainda? Não, porque eu já nasci. Eu agora
já sou nascido da água e do Espírito. Já aconteceu um novo nascimento na minha vida. Para finalizar nossa ministração de hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Aproximemo-nos com sinceridade, coração, em plena certeza de fé, não é por obra, em fé, tendo o coração purificado, ou ainda vai purificar, um batismo nas águas purifica o homem, não, amado, já foi purificado, de uma má consciência, e lavando o corpo com a água pura. Qual é a água que Jesus estava falando? Qual é a água que Paulo estava falando? Qual é essa água? A palavra. A palavra é a água. O próprio Jesus falou isso. Aonde foi que ele falou isso? Em João, capítulo de número 15, versículo de número 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que limpa, amado. Não é uma água, não é um rio, não é um açude, não é uma piscina, não é um mar. É a palavra que limpa o homem de todas as suas impurezas. Quando você entende sobre esta palavra, você agora passa a ficar limpo aqui. Então todo o processo começa nas regiões celestiais. Onde é as regiões celestiais? A mente. Todo o processo começa no coração. Onde é o coração? Aqui, a mente. Todo o processo começa aqui. O reino de Deus é aqui, na mente. O que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aonde foi que aconteceu o novo nascimento na minha vida? Aqui, na mente. Mente ativada. Lavagem da água, onde foi que aconteceu? Aqui na minha mente. Novo nascimento, nascer da água, aqui na minha mente. Nascer do Espírito, aconteceu aqui na minha mente. Então eu sou nascido da água e do Espírito. Todos que entendem esta palavra, que vivem esta palavra, são nascidos da água e do Espírito. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer como que eu tenho que nascer? E ele disse, em verdade te digo, João capítulo 3, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria, é poder no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Ah, irmão, quer dizer que se eu não nascer de novo, eu não vou para o céu. Carne não é filha de Deus. Natureza humana não é filha de Deus. O que é o Filho de Deus é o Espírito. Lembra em Hebreus 2,14 que nós costumamos de ler? Assim como os filhos é o Espírito, participam de carne e de sangue, ele também, Jesus, participou da mesma coisa, carne e sangue. Os filhos participam de carne e de sangue, mas a carne não é filha de Deus. Então o novo nascimento tem que acontecer no Espírito, aqui, na nossa mente. E quer dizer que quando essa manifestação, ou isso acontece em nossas vidas, nós temos um novo nascimento, claro. Quando isso acontece, meu amado, você não consegue mais viver fazendo as obras da lei. Você não consegue mais praticando injustiça. Você não consegue mais viver antigamente como Nicodemos vivia. Cobrador de impostos, fazia e aprontavam. Então antigamente nós andamos errante, mas aconteceu um novo nascimento. Nascemos da água e do Espírito. Agora nós estamos reinando e vivendo com Cristo. Por quê? Porque aconteceu um novo nascimento. Nós tínhamos medo do diabo, tinha medo do inferno, tinha medo das pragas do livro de Apocalipse, tinha medo da macumba, tinha medo não sei de quê, era tanto medo.
Hoje não temos mais medo. Por quê? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos libertou ou ainda vai libertar? Nos libertou. Agora sou eu que tenho que tomar esta palavra por fé. Ele já me libertou. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é o reino de Deus? 1 de Coríntios capítulo 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus é poder para nossas vidas. Por isso que nós entendemos esta palavra, pregamos com ousadia, com autoridade e afirmamos para você, meu amado. Se você entender esta palavra, acontece um novo nascimento na sua vida. Qual é o nascimento? Onde é que vai nascer de novo? Aqui, ó, na nossa metanoia. Nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? Não é o nascimento carnal, filho. É o nascimento aqui, na nossa mente. Se eu não entendia, agora eu entendo. Se eu não vivia, agora eu vivo. Se eu fazia as obras eu fazia as coisas pela obra das minhas mãos, agora eu faço pela obra do Espírito. Eu faço por fé. Então, meus queridos, nascer da água e do Espírito significa receber uma mente ativada. Significa receber uma mente de Cristo. Significa receber um novo nascimento que é espiritual. É aqui, acontecem aqui. Tá certo, meu amado? Não é ser batizado nas águas. Ah, eu preciso nascer de novo, porque o meu velho homem está aí. Então eu preciso... Meu amado, não existe mais velho homem. O velho homem foi cravado lá na cruz. Não, o velho homem, ele impera até hoje na minha vida. Só se você quiser. Se você tiver um novo nascimento, o velho homem foi cravado na cruz. Porque o próprio Paulo disse em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Não era nosso, né? Hoje, né? Claro. Mas era o velho homem de Paulo. Porque Paulo, ele vivia naquela época que Jesus morreu por ele. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Mas, infelizmente, o sistema tem iludido, tem enganado as pessoas e dizendo que para eu nascer de novo, eu tenho que descer as águas para me poder receber o batismo nas águas e ter um novo nascimento, porque o velho homem vai ficar lá nas águas. E hoje eu venho dizer que isto tudo é mentira, que isso tudo é enganação, que isso tudo é obra da carne e que o novo nascimento acontece aqui. O novo nascimento é quando eu prego a palavra, quando eu ministro a palavra, quando eu levo a palavra para as pessoas, quando eles entendem esta palavra, acontece um lavar na sua mente e você nasce de novo da água e do Espírito. Então, meus amados, esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Quem ia pregar hoje era a dona Cássia, mas não deu. Então eu vim ministrar a palavra porque esta palavra não pode parar, esta pregação não pode parar. O reino de Deus que está em mim, que está em você, tem que permanecer e nós temos que compartilhar esse reino também com outras pessoas. Então, meus amados, o que significa nascer da água e do Espírito? É exatamente esse novo nascimento que acontece aqui na nossa metanoia. Eu já sou lavado pela palavra, já aconteceu um novo nascimento na minha vida, já aconteceu na sua vida também, e eu creio que muitos irão nascer para a glória de Deus através desta ministração da palavra. Amém? Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor. Graça e paz a todos, e até a noite, se Deus nos permitir, nós estaremos com o nosso papo em graça com esse mesmo tema. O que significa nascer da água e do Espírito? Aí eu vou tirar as dúvidas dos amados que ficaram aí.
Graça e paz a todos, melhor tarde para todos vocês.